A paz do Senhor. Hoje eu recebo aqui o Dário Felipe, o pastor Dário Felipe. Esse pessoal da Assembleia de Deus do 2º Distrito em Rio Branco. Meu pastor, meu amigo, que bom ver você aqui. Dário Felipe é o que? É uma inspiração bíblica mesmo? Já é? Com certeza. O seu pai, sua mãe? Vocês são de família de crente, é isso? Isso, meu pai, quando eu nasci, ele já era da Igreja Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. E Era, aí, era uma que ficava perto do Vasco da Gama ali, não, né? não, Do Campo ficava do ali Vasco. no centro. Ah, que era do centro, Aquela perto do Colégio Acreano. Isso, Ah, isso. tá. Meu pai foi um dos cooperadores ali daquela igreja. E aí ele foi colocando. Aquela igreja ainda há, né, em Rio Branco. É. Tá lá ainda, né? Não Foi um lugar. colocando Paulo, Marco, Jonatas e o Dário. Que é outra característica de crente também, né? Aquela embericica de menino, né? A produção dos hebreus, né? isso Vão crescendo aqui em Magote, né? E todo mundo é crente até hoje. Olha, alguns, o Marcos ainda está, mas está bem, né? Que casou Tá, com é. uma serva de Deus. É. Paulo está servindo ao Senhor. Oremos para que o irmão, né, permaneça. É verdade. E a minha mãe, que ainda está um pouco afastada, mas com certeza vai voltar. Minha mãe é uma bênção. No caminho tem traumas, né? Hoje você já passou um monte de experiências, né? Já foi de porteiro a pastor titular de igreja, hoje é dirigente, né? Você já deve ter passado umas poucas e boas, né? E os seus irmãos acompanharam isso até onde? Até onde a sua mãe foi influenciada pelas suas experiências como pastor? Com certeza. Minha mãe, no início, parecia loucura, né? O que estava acontecendo Você foi comigo. o primeiro pastorzinho da casa, não? Sim. Eu me converti primeiro e naquela época a gente morava ali em frente a Santo Inês e foi algo assim, uma transformação da água para o vinho. No seu tempo de morar perto da Santa Inês, não era na frente, a frente ficava do outro lado, né? O senhor morava ao lado. Não, do mas campo tinha do Manicoré, ou não? Não, tinha duas frentes. Tinha a Tinha para a José frente Galdino da Zé Galdino, e né? a outra ali. Isso, aquela lateral, Isso, você morava ao lado do campo do Manicoré, do Balvorada, né? Tinha a casa pastoral ali, tinha uma casa. Isso. E a gente brincava muito ali naquela época, quando a gente era menino, né? Então, Deixou muito chaboque do dedo do pé naqueles campos de futebol dali, não? meu Deus do céu, tinha a gráfica ali do Aragão. onde a gente jogava bola. Aragão e Abrantes, era gráfica 2 Oceanos. É isso. Então, em 93, eu estava numa situação praticamente do fundo do poço. 93? 93. Mas eu estou falando de coisas do Velho Testamento. 93 já está bem aqui. Então, eu estava saindo do período do carnaval, quando eu estava no fundo do poço e ali eu tive a oportunidade, o privilégio de ser alcançado pelo Senhor na filial do Bosque. Naquela oportunidade. Mas não na Congregação do Brasil, já era Assembleia de Já Deus. era Assembleia de Deus, já. Tá. Já ia completar 23 anos. E naquela oportunidade eu fui ao culto. Quem estava dirigindo era o presbítero Davi Santiago, na época. Presbítero, naquele tempo ainda é escoteiro da igreja. E ali a minha vida mudou. A partir daquele dia tudo se tornou diferente. E o que é para um menino da sua idade, então, fundo de poço? O que é um fundo de poço? Olha, o fundo do poço era ver o meu lar destruído, né? Meu pai havia ido embora de casa. Tem isso. Tinha. E é a desestruturação de uma construção que vinha, né? Você nasceu numa construção, numa igreja que ruiu, é isso? Que ruiu, né? Uma casa, né? Os alicerces foram completamente destruídos. E tudo isso mexe, eu tinha 12 anos de idade, tudo isso vai mexendo, né? Não somente comigo, com os meus irmãos. Eram quantos? Você contou aí, eu não peguei a embericica toda. Só o meu pai com a minha mãe são 5, mas aí depois da separação meu pai teve mais 5 filhos. Uma produção independente. A velha danada. Teve mais 5 filhos. E por último, a mulher. Tá. Aí o Dário um dos mais novos do primeiro casamento, do casamento. Isso. Então eu estava numa situação muito difícil. Morava com a mãe?
Morava com a minha mãe ali no Bosque. Você tem uma ideia como a minha situação estava tão difícil, pastor Cleme? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, meu amigo, você compartilhando esse momento tão especial. Para mim também é uma honra, né, poder... E posso contar aqui, irmão? Posso contar? Pode. Porque não é isso o propósito do programa, eu não sei qual é o propósito de Deus com isso, né? É que o pastor Dário Felipe é meu amigo de infância. Aí eu sou um pouco mais velho do que ele, mas não dá para a gente trazer uma pessoa aqui e ficar assim conversando tão intimamente, né? E a gente não tem a obrigação de revelar por que a gente tem já uma certa liberdade, né, pastor? É isso então é isso aí, por isso que vocês estão ouvindo essas conversas aqui. Aliás, somos vizinhos, né, pastor? É isso mesmo. Então, para que você e aqueles que nos acompanham entendam a gravidade do meu estado espiritual, eu estava como um alcoólatra, a ponto de um dia chegar em casa bêbado, eu levantei a minha mão para tentar bater na minha mãe e Deus não permitiu. E eu dizia para mim, alguma coisa está acontecendo, eu não sou esse filho. E aquilo ali foi mexendo e eu começava a conversar com Deus, meu Deus, por que eu não consigo mudar? Eu queria mudar. Eu queria sair dessa vida. Eu pensava em suicídio. Então, tudo isso foi aprofundando ainda mais a minha situação. Uma crise existencial. Uma crise existencial. Mas eu senti em alguns momentos que alguém estava perto de mim. Amém. Eu não sabia. Eu fui graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram uma educação extraordinária. Era daquele Embora tempo, depois o pai tenha perdido, aqui deu, mas tem uma base, né? Tem uma estrutura, né? Meu claro. pai e minha mãe foram um exemplo para mim. Minha mãe foi e continua sendo um referencial. Então, o meu estado espiritual era esse. E eu estava com sede de encontrar a paz. Eu não tinha paz. Você chegou a tentar suicídio, essas coisas? Olha, não, mas eu sentia o espírito suicida. Uma voz mandando você fazer aquilo. Nós tínhamos lá aquele terraço onde a gente ficava ali, às vezes pegando sol, de sunga, aquele negócio todo. Ele está falando de uma empresa madeireira que ficava do lado ali do Bar Alvorada em Rio Branco, onde a confluência ali da rua que vai, chamada de Rua Alvorada, com a Coronel Zé Galdino. Isso, bem na esquina daquele prédio da Dona do Céu. Da Dona do Céu, que é a mulher do Toninho da Alvorada. A esposa do seu Toninho. Isso, seu Toninho, né? Mãe do Carlinho Alvorada. Isso, Carlinho Alvorada. Quem é de Rio Branco sabe onde fica isso. Então, aquela voz dizia, olha, se joga nesse fio de alta tensão. Quantas vezes eu vi uma faca e aquela voz dizia para mim... E o fio bem pertinho ali. E o fio... Então, mas Deus, depois disso, Deus usou várias pessoas e dizia para mim que Ele havia me escolhido do ventre da minha mãe. E isso é que me faz continuar a lutar. Isso foi como assim? Foi dormindo, foi acordado, foi num momento desses de crise? Olha, eu estava saindo do período do carnaval, já perto da minha conversão, e na época a gente estava ainda namorando com uma jovem e ela se converteu primeiro do que eu. E aí ela me levou à igreja. Essa jovem está coroa? Já está casada, crente, né? Casada, crente, uma bênção de Deus na nossa vida na época. Vocês não casaram? Não. Aí eu estava tentando chegar lá por outros caminhos. Glória a Deus. Graças a Deus ela tomou um outro rumo, né? E está bem feliz, casada, está feliz, está crente. Você também. Mas ela contribuiu muito para que eu fosse até a presença de Deus. E naquele dia, no dia 25, numa quinta-feira, eu entrei na igreja com muita sede. E o pastor Davi, na época presbítero, começou a pregar e eu dizia para ela, que hora ele vai chamar que eu quero ir lá na frente? Me entregar a Jesus, Isso. Era assim que diziam? Eu vou me entregar a Jesus quando?
E chegou na hora do apelo, eu fui lá na frente. Quando eu me levantei daquela oração, eu senti aquele peso, uma tonelada saiu dos meus ombros e eu me senti com uma paz que eu nunca tinha provado na minha vida. E era Jesus. E a partir daquele momento começava um projeto de Deus na minha vida. Você não tinha absolutamente nada a ver com carnavais? Nada. E eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Você estava com quantos anos, então? 23. Trabalhava no Banco do Brasil, na agência do Centro. E o projeto de Deus foi tão grande que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele derrama o amor de Deus em nosso coração. E eu me coloquei à disposição. Senhor, eu sou novo, eu quero ofertar a minha juventude para te servir. Eu estou disposto a largar tudo. Largar pai, mãe, família, cidade, para onde o Senhor me enviar, eu quero ir. E nessa época o Marcos tinha saído do Banco do Brasil. Marcos, seu irmão. Meu irmão, e foi transferido para o Pará, para o interior, uma cidade chamada Baião. Né? Eu já, graças a Deus, nunca ouvi falar de uma cidade dessa. Não, né? Primeira vez. Baião, fica na beira do rio Tocantins. Meu Deus. E Deus falando comigo, né, dizendo que ia me mandar para um lugar que tinha um povo que estava me esperando. E eu disposto, sim, eu me via em cima de caminhão, me via dentro de ônibus, eu estava aquela chama, né? Solteiro, já tinha saído do exército, passado pela sobrevivência na selva, então... Passado num concurso, porque no Banco do Brasil não se entra até hoje, né? E o exército também, né? Servi por quase um ano, então a gente foi moldado. Achava que estava pronto. Mas por aí? E aí, pastor Clemer, chegou o dia de eu sair do banco e o meu maior desafio foi enfrentar a minha querida mamãe. Passei, depois que eu saí do quartel, 2 anos desempregado. Vagabundo, os irmãos, né? Os irmãos. Naquela época, meus irmãos com certeza vão assistir, não vão discriminar isso aí, que isso faz parte do passado. Da família, né? Da família. Claro, todos nós. E depois do tempo, né? É possível, tudo isso aí, você entende, tudo isso aí era Deus construindo o que é hoje. Então, fica tranquilo que foi para trás, que aquilo ali foi Deus fazendo. Né? E aí, eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu saí do banco, não estou mais trabalhando, não vou mais voltar. Aí ela disse: meu filho, você é doido, Darinho. O que está fazendo, menino? Então, a partir daquele momento, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura. Para entender, loucura, só né? outro doido para entender. Só outro doido para compreender. E a partir daquele momento, eu fui trabalhar com meu pai. E as portas se abriram. Eles se reuniram, né, me mandaram para o Pará, que era eles fazendo a vontade de Deus, me levaram para perto daquela que Deus iria me dar. Você foi porque o seu irmão foi transferido. Isso. E aí você disse assim: é uma chance que eu tenho. Aí, ou você escutou o chamado, disse: não, vai junto. É isso? Assim, houve todo um processo por detrás, né? Processo. A minha família achava que eu estava meio perturbado da cabeça. Porque e estava mesmo, né? Mas não era coisa ruim, né? Muita coisa mudou na minha vida, pastor Clemer. Eu ficava em casa, às vezes à tarde, quando eu chegava do trabalho, e escutava Guns N' Roses, né? Alto. Nós tinha uma drogaria embaixo, ali era tudo alugado, tudo era nosso. Eu acho que era do Nemetal ainda. Era. Que tinha um embaixo ali. E eles reclamavam muito, e agora eu chegava em casa, entrava no meu quarto, pegava a harpa e ficava cantando os hinos da harpa a tarde toda. Minha mãe no outro quarto e eu no outro quarto. Ela pensava que você estava doido, agora tinha certeza, né? Eu tinha certeza. Pronto, deixou de ouvir The Who, The Policy, Black Sabbath e essas coisas tudo. E agora está ouvindo a harpa cristã. Está muito pior agora, hein? O cego, mandei. Eita.
E aí você pegou e entrou num avião aqui e foi bater lá. Fui bater no Pará, e lá meu irmão me recebeu na sua casa. Só que Deus colocou no meu coração para que eu me preparasse, porque eu tinha ido para aquele lugar para ganhar almas. Ganhar almas. Passei mais ou menos um mês e pouco dentro de um quarto, orando, consagrando a minha vida, e saí naquela cidade, de casa em casa, pregando o Evangelho. Eu entrava em casas que a família inteira aceitava Jesus. Tudo foi uma construção. Eu vejo isso, o projeto de Deus. E aconteceu algumas coisas que serviram para o meu crescimento espiritual, né? Coisas muito fortes e que a gente não guarda de forma alguma mágoa, mas a gente sabia que Jesus disse que aquele que não deixa pai, mãe, irmão e irmã, cidade, país, por amor de mim, esse não é digno de mim. E tudo que eu passei ali naquela cidade foi um treinamento. Eu fui colocado para fora de casa, né, naquela oportunidade, e fui morar na casa pastoral, e eu pensei muitas vezes em voltar. Desentendimento com o irmão. Porque às vezes estarão 5 dentro de uma casa, não é isso? Claro. 2 contra 3 e 3 contra 2. Julgo desigual. E aí houve uma incompatibilidade, mas eu segui firme. E continuei pregando o Evangelho, anunciando, ajudando as comunidades, pregando o Evangelho. E num culto ao ar livre eu pude conhecer a pessoa que hoje está comigo, vai completar 31 anos. E no culto ao ar livre eu estava tão desanimado, passando uma prova, meu sapato todo furado embaixo, só tinha um sapato, minha camisa de deputado rasgadinha. Camisa de candidato, né? Candidato, aquelas camisas que a gente ganhava. E eu lá, firme. E pregamos o culto ao ar livre, e após aquele culto a gente foi numa oração e Deus usou ela para falar comigo. E eu fui renovado, porque eu estava pensando em voltar. Ainda não tinha se cumprido. Não é voltar, é desistir. Porque eu não queria desistir de Jesus. Eu queria desistir do projeto. A mente projeta um escape, né? Ela projeta. Era. Sim. E faltava eu conhecer ainda minha esposa, faltava eu casar com ela, e ela deixar toda a sua família e vir comigo para o Acre. Outra luta. Mais uma, né? Então, pastor Cleme, quando você observa, eu, funcionário do reino, andava, às vezes, dormindo na casa pastoral, porque não tinha um abrigo, né? Ganhando um café da manhã ali, um almoço acolá numa visita, comendo ovos de camaleão, onde a gente ia almoçar, tinha povo humilde, né? Morando na beira do rio, muitas famílias. Então, João Mujangué. Peixe muqueado, peixe assado, aquele suco de cupuaçu feito à mão, assim, amassado, meu Deus do céu, aquele tucupi com peixe, maniçoba. Tudo que não presta, tudo, meu Deus. Aquilo fortalece a pessoa, que quem come essas coisas tudo não morre mais nunca de azia. Então, para mim, foi um campo missionário. Sim. Campo missionário. E aí pude casar com a Rosa. Eu me lembro que os irmãos... O que ela disse a você quando ela estava lá na multidão, na praça? A gente começou a se conhecer e começamos a visitar. Tá, mas ela te abordou nesse dia que você estava lá no culto ao ar livre? Não, a gente foi... O que aconteceu? Deus havia falado com ela, eu não tinha nem me convertido ainda em 92, que o esposo dela vinha de outro estado. Olha só. E ela pensava que vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro. Alguma coisa, pelo menos do Amazonas, que é mais perto ali. Uma cidade grande, mas do Acre. Rio Branco. Pode sair alguma coisa boa de Rio Branco? Pode, né? Tá aí. E a gente
E quando souberam que eu estava ali, a irmã dela se tornou minha amiga, a irmã Nete. Olha, eu acho que o teu esposo está aqui. Vem porque tem um irmão que veio do Acre. Aí a notícia se espalhou, ela veio e a gente começou a visitar juntos, já visitando casais, mesmo sendo solteiro, né, irmãos, sem nenhum compromisso. E ali Deus começou a testificar no nosso coração, no meu, no dela. Isso foi muito rápido, tudo no ano da minha conversão, porque Deus tinha pressa. É claro. Tinha pressa. E quando foi no dia 11 de dezembro de 1993, nós estávamos subindo o altar. E você ainda era um coroinha do Davi Santiago? Já tinha sido... Não, irmão, só irmão. Eu fui enviado... Frequentava a igreja? Eu fui aqui, né? Aqui, né? Só... Na época era o pastor Levi, quando ainda presidia a igreja, né? Uhum. E... Aí souberam que você estava na cidade? Quando não, você chegou? Não, aí eu cheguei em 94. Voltei em 94 e foi o período que o pastor Luiz assumiu aqui no dia 25 de setembro de 94. Até então era o pastor Levi Conde. Uhum. E eu fui congregar ali no congregação do Novo Horizonte, filial do Novo Horizonte, ainda de madeira, né? Uhum. Mas ali que a gente foi forjado também agora como auxiliar, porteiro, tesoureiro, professor de criança, superintendente da escola dominical, enfim, houve uma construção, tudo projetado, né? Porque Deus estava me preparando, porque chegaria um dia que eu iria embora de novo agora com a família, e tudo aquilo que eu havia aprendido aqui nessa igreja, que é uma igreja... Você voltou? Voltei. Para poder sair. Isso, de Direito. novo, né? Houve uma outra preparação, uma outra estruturação agora ministerial. E aí já ia levando uma esposa? Uma esposa e 2 filhos. E 2 meninos. Já a produção aqui dos átrios do estado do Acre mesmo. Estado do Acre, né? Eita. Pastor Luiz Gonzaga de Lima, que Ninguém guarda uma data como você guardou aí. Você disse assim, o pastor Luiz assumiu no dia tal. Isso, Ninguém guarda à toa uma data dessa. Com certeza. Se não tiver no coração algo muito marcante, né? Quando eu voltei e comecei a observar algumas lideranças, né? E eu dizia, Deus, envia um homem que possa nos instruir, que a gente possa crescer. E quando o pastor Luiz veio para Rio Branco, ele trouxe algo muito profundo, que foi a palavra de Deus. Houve uma mudança radical em todos os aspectos. E hoje a igreja em Rio Branco é o que é, está onde está, por causa da palavra de Deus. E de homens como você, né, pastor? Com certeza. Para a glória de Deus. Agora, eu estou fazendo questão disso porque, de repente, assim, alguém grava uma data e associada a uma pessoa, não grava por qualquer coisa, ou era muito ruim, ou algo muito bom, né? E em que ano você parte daqui? Então... Para onde? Voltou para o Pará? Não. Eu fui forjado ministerialmente, né? Assumi a minha primeira igreja lá no Esperança 1, e de lá eu fui consagrado ao diaconato em 99. Trabalhei como primeiro secretário aqui da igreja em 2000. E em 2000 fui separado evangelista e já fui para a minha primeira área lá no 2º distrito, que era um campo só. E aí fui trabalhando em área, voltei, trabalhei aqui também como pastor de área e pastor de regional. Fui pastor de regional de toda aquela baixada também, na época, com 29 igrejas. A Igreja Assembleia de Deus, em Rio Branco, ela é organizada no sistema de governo dela, assim, tem uma diretoria e há os pastores que são presidentes de regiões. Essas regiões são chamadas de regionais, ou áreas administrativas. Tem umas com 30, outras com 40, 60 igrejas, e você foi um dos pastores que liderou uma área dessa. Isso. Trabalhei na época... Na época eu estava pensando ir para o Pará, uma história muito interessante. E
eu tive visitando o Pará novamente, inclusive o pastor que me aconselhou com a minha esposa, antes de nós casarmos, ele havia assumido um campo, e é interessante que quando eu cheguei lá, o pastor me convidou para ministrar numa Assembleia Geral. Boa. Só os humildezinhos, né? Os menores, né? E aí, pastor Clemer, quem está querendo ir embora automaticamente pensa, poxa, acho que é uma porta, né, que está se abrindo. E eu fui orar, passei uma boa parte da noite orando, chorando nos pés do Senhor, pedindo a Deus uma resposta. Na época eu estava presidindo uma área aqui em Rio Branco. E Deus me deu um sonho. Eu dormi no chão, onde eu estava orando, depois de chorar muito, clamar muito a Deus. E Deus, no sonho, mostrava o pastor Francelino, nosso grande amigo, também um grande referencial, um grande mentor, líder. Ele dizia assim: pastor Dário, o pastor Luiz pediu que eu viesse aqui lhe chamar. O senhor vai assumir esse campo aqui. Aí me mostrava o campo, mostrava algumas coisas naquele campo, e eu acordei, eu entendi, não é hora de ir embora. Deus ainda tem algo ali. E quando chegou no final do ano de 2005, uma reunião aqui no auditório, eu estava sentado do lado assim do pastor, ele bateu na mesa: agora nós temos que escolher o pastor da Regional 2. Aí virou-se para mim, e eu quero aqui convidar o pastor Dário. Aqui. Sugerir, não. Quero convidar aqui o pastor Dário. Pá, bateu na mesa assim, eu disse, aceita? Eu disse, quem tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste agora. Eu disse, amém, pastor. E ali trabalhamos, né, na regional, foi uma benção. E foi em 2006 que no final do ano, Deus me levou para Goiânia. Eu fui trabalhar em Goiânia. Não tinha parado nenhum no meio? Não tinha. Eu fui para Goiânia com a minha família. Pastor Dário, o que foi que lhe enviou para Goiânia? O que foi que ele enviou, pastor Dário? Pois é, Deus. Não é quem, não é o quê? Quem? Quem. Quem me enviou foi o próprio Deus. Eu não fui assalariado por ninguém. Ninguém disse assim, olha, você vai e eu vou lhe sustentar lá durante tanto tempo. Ao contrário, né? Parecia o Banco do Brasil ficando para trás de novo, né? Porque assim, o pastor de regional tem a prebenda, tem uma ajuda para sobreviver. Olha, eu estava desfrutando de lá vai o Dário de novo. E a tua mãe? Tu tá doido, menino? Agora tu pirou mesmo. Saiu com o menino e tudo. Vai levar meus netos. Os netos, vai levar meus netos, sem R$1 no bolso, puxando, arrastando a cachorrinha. E aí, Deus é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:8 que Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. E teve um ensinamento que o reverendo Luiz Gonzaga de Lima, ele incutiu na nossa mente durante muitos anos. Ele falava muito sobre o reino de Deus. Que nós precisamos priorizar o reino de Deus. E aquilo foi incutindo, por isso que eu digo que as nossas etapas, elas fazem parte de um treinamento. Então você precisa absorver. Enquanto você está sendo treinado, outros que você está interagindo com eles também estão sendo. Com certeza. Claro. E se você prega o reino, você tem que viver o reino. Você tem que abrir mão. Se você prega sobre renúncia, você tem que viver a renúncia. E às vezes a gente tem que renunciar, não para agradar A ou B, é um chamado. Pastor Luiz falou o ano passado no seminário de missões, conferência missionária, ele falou algo muito importante que até hoje eu medito na oração: o tempo e o contexto. Essas duas palavras, elas são profundas quando nós meditamos à luz da Bíblia Sagrada. E eu fui.
Chegando naquele lugar, olha só, quem pastoreava 29 igrejas, você não ter um rebanho. E como é que você chegou para ele para dizer isso? Esse foi o meu maior desafio, né? Aquele mesmo pastor que bateu na mesa e disse: eu estou sujeitando aqui o nome dele, quem quiser ser contra, levante agora. Apesar de dizer para ele: pastor, eu tive uma visão de deixar o senhor agora e ir embora sem nada daqui, por causa do reino. Porque durante esses anos que a gente tem compartilhado essa comunhão, foi criado um vínculo de muito respeito, tanto da minha parte para com ele, como da parte dele para comigo. E graças a Deus o pastor Luiz, ele é um homem que tem um coração visionário. É mesmo. Visionário. E eu senti que ele ia ficar um pouco ressentido, triste, que isso é humano, né? A gente é humano, eu tenho certeza que ele me ama. O pastor de verdade tem ciúme das ovelhas. Se você não acredite do contrário, que não é verdade. Lá vai, é mesmo ciúme da mãe, né? Lá vai o Dário. Lá vai o Dário. Mas foi por uma boa causa. E aí você foi bater lá em Goiás. Em Goiânia, em Goiás. E ali fui congregar na Assembleia de Deus de Madureira, Ministério Vila Nova. A priori, eu fui auxiliar, né? Fiquei auxiliando. Você chegou com uma carta. Com a carta muito bem feita. Esse rapaz, né? É pastor, prestou serviços relevantes. Eu dou fé aqui que ele é gente boa. Luiz Gonzaga. Pastor Luiz. Presidente da igreja. Isso. Agradecer também à igreja em Rio Branco, porque nos abençoou o período que nós tivemos lá, né? Ainda auxiliou você lá a se instalar. Isso, com certeza. Aí já não é mais para dormir no relento, nem comer ovo o bicho lá, esse lagarto lá, camaleão. O camaleão, né? Já não isso é foi na primeira etapa. Aí você vai comer só porque quer, pô. Isso foi na primeira etapa. Mas na segunda etapa, graças a Deus, foi bênção. E ali a gente conseguiu, com a graça de Deus, iniciar um trabalho do nada. Iniciamos um trabalho do nada, nos ajuntamos com alguns companheiros que estavam lá daqui do Acre. E do nada, com vários anos de nada para trás. Isso, cheio, né? Mas com toda a bagagem, né? Claro. Toda a experiência. E ali nós já estávamos com um trabalho de umas quase 100 pessoas. Tínhamos um trabalho no setor do Porto também, a gente dava assistência espiritual, a casa de apoio. Aquela região tem muitas pessoas do Acre ali, né? Muito. Pessoas foram curadas de epilepsia, pessoas foram curadas de câncer. Nós tínhamos uma salinha no Hotel Melquissamar, que fazíamos cultos ali, muita gente, mas muita gente. Mas chegou um período que eu pensei em voltar. Saudade muito grande da igreja, dos amigos. E o Senhor disse: não, ainda não é tempo. E ali nós fomos transferidos para outra obra. Chegando nessa outra igreja, uma igreja praticamente estava numa situação muito difícil, rendendo R$880, 6, 8 irmãos na escola dominical. E como nós havíamos passado nessa escola, por isso que é importante. Era uma multidão. Por isso que é importante, às vezes muitos irmãos reclamam, é muita atividade, é muito curso, é muito isso. Não é, querido, é uma preparação. É uma preparação, porque ali, quando nós assumimos aquela igreja, a gente conseguiu estruturar a escola dominical. Como eu fui tesoureiro, eu fui organizar a tesouraria. Veja a importância do treinamento, dos cursos que a gente participou aqui de escola dominical. Tudo serviu para... Meu Deus, pastor Cleme, com 2 anos e pouco, curso de preparação para obreiro que nós havíamos havíamos preparado aqui nas regionais, na área. A gente deu curso de formação de obreiro lá, demos certificado para os nossos irmãos. Muitos deles foram consagrados ao diaconato, ao presbiterato. Então, quando nós saímos de lá,
a nossa igreja estava desfrutando de um grande avivamento. Nós tínhamos os cultos de quarta-feira, parecia um culto de domingo. Povo faminto pela palavra de Deus. E na nossa vinda de novo agora para Rio Branco. Agora você diz quando? Isso... Tem uns 4 anos, 5 anos? Não, eu Tem voltei menos? em 2011. Tem bem, já tem um tempo. E nós saímos de lá, a igreja estava rendendo, eu assumi com R$880, ela estava com quase R$6.000. Já era uma igreja estruturada. Se pagava para existir, tudo, né? Tudo. Escola dominical, nós estávamos com quase 80 matriculados. 80. E você já era conhecido em Goiás como um pastor? Já tinha ido pregar em São Paulo. Aquele rapaz do Acre. Já tinha ido pregar em São Paulo, pregar no Mato Grosso do Sul. Você rodou o mundo, Dário Felipe, depois de ter largado a mãe e depois de ter comido ovo de camaleão. Você rodou o mundo. Não precisamente o mundo, né? Eu espero ainda atravessar o Oceano Pacífico, mas eu já fui em muitos lugares. Tive a oportunidade de pregar em alguns locais. De aprender coisas bem novas. Aprender, conhecer pessoas, vidas, ter culturas. Né? Então, eu acho que eu só tenho crescido como pessoa, como ser humano, culturalmente. Eu pude... A minha visão acerca do reino ampliou ainda mais muitos preconceitos que foram... de alguma estigmas, maneira, né? Foram construídos no início. No início, logo nos fundamentos, eles foram derrubados. Foram colocados outros pilares, né, em cima deles de maneira correta. Né? Dário, e qual é o futuro? Você não voltou para a Assembleia de Deus em Rio Branco do mesmo modo e no mesmo contexto, né? Assim, nem o tempo não era o mesmo. Mas você não voltou para a igreja propriamente, você é da igreja do 2º Distrito hoje. Isso. Né? Que também é uma Assembleia de Deus, é irmã desta, né? Você falou sobre desdobramento, sobre o pastor Francelino, né? Que era também uma pessoa é ainda uma pessoa muito querida aqui, que agora também estava prestes já estava anunciando que ia para casa, né? Isso. Ele se jubilou o ano passado. Anunciou a sua jubilação, já vinha, né, projetando isso. Então, quando nós voltamos em 2011, eu voltei para o 2º Distrito para trabalhar com o pastor Francelino. Eu passei 2 anos, aí fui direcionado para atravessar a ponte, o rio, né? O rio, e fiquei aqui 2 anos. Pastor Luiz, tive a oportunidade de voltar a assumir uma área de novo. Devolver a carta de apresentação? Isso. E tive o privilégio de presidir a mocidade aqui, o Ministério de Jovens, né? Na época, o MADEB, e por 1 ano. E no final de 2014, eu fui convidado para voltar para o 2º Distrito, de novo agora, para assumir como vice-presidente. Outra carta. Outra carta. Hoje, tchau, Luiz, de novo. Eu vou ali. Mas eu disse para o pastor Luiz que eu ia para o treinamento, né? A nossa vida é um treinamento. Ele acho que ele entende essas coisas mesmo, mais que nós, né? Pastor Luiz, eu disse para ele que o que nos separa é apenas uma ponte e um rio, né? A nossa vida está nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Desse tempo todinho, você conversando comigo, teve uma hora que você chorou por dentro, né? Nas suas experiências de querer desistir da vida e tal. Qual é o maior milagre que você presenciou ou que você registrou consigo próprio? O maior milagre que eu vejo na minha vida... Foi não ter pulado naqueles fios? Ou alguém... Olha, quando eu não servi a Deus, eu reconheço que eu não era uma boa peça.
Não era Boa Bisca, não. Não era Boa Bisca. Eu estava no ferro velho. Eu não servia para nada. Deus sabe da minha história no passado e isso só me motiva a continuar, a ajudar a muitos que estão passando por aquilo que eu passei no mundo. Tudo que você possa imaginar, as oportunidades que eu tive para entrar no mundo do crime, para fazer parte de, naquela época não tinha facção, né, de gangue, para ser um usuário de droga, todas as oportunidades, como diz o pastor Francelino, o capeta me ofereceu. Mas Deus nunca permitiu. E o que te marcou, então? Sim, algo que você diz assim, poxa, aquela experiência que eu, menino ainda, que tive vontade de pular num fio, e agora eu vivi, cheguei nesse ponto aqui agora, mas aquilo ali eu nunca esqueço. Pastor Cleme, eu tive uma experiência que para mim foi o divisor de águas. A partir daquele dia, a minha vida começou a mudar, apenas através de um Novo Testamento. Inclusive, eu já contei isso nos Gideões, né, num culto, numa reunião, falando da importância do trabalho que os Gideões eles realizam na entrega do Novo Testamento. Eu fui em uma igreja fazer uma visita e lá eu ganhei o Novo Testamento. E um dia eu cheguei em casa, eu estava tão angustiado, mas eu estava tão angustiado que eu dobrei o meu joelho, abri o Novo Testamento, pensa no Salmo 69. O Salmo 69 fala sobre o sofrimento do Messias. Ali é um anúncio, uma alegoria, né? Isso. Falando sobre o que seria o sofrimento de 600 Davi. anos depois, 700 anos depois. E eu chorei, porque ali o salmista fala muito do sofrimento da alma. E a partir daquele dia, a minha vida ela começou a mudar. Porque quando você está ignorante, quando você não olha para o céu, quando você não olha para dentro de você, como olhou Isaías, a sua vida não muda. Mas quando você reconhece, quando você olha para dentro de você e você começa a pedir a Deus, Deus me muda, a minha alma está angustiada, eu preciso. E eu chorei muito naquela oportunidade, sozinho naquele quarto. E ali naquele quarto, depois que eu me converti, pastor Cleme, eu tive muita experiência no mundo espiritual com Deus. Muita experiência, Deus mostrando para mim a sua real presença, que Ele é real, que Ele está comigo. E Ele estava me preparando. Olha, você vai passar por muitas dificuldades, mas o que eu estou te mostrando hoje é suficiente para você acreditar que eu estou vivo e eu estou contigo por onde você passar. Não dá para esquecer isso. Não dá. Dário, prazer em ver você, pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá? E eu, um dia desses, vou acabar convidando você para voltar aqui e nós contarmos um pouco mais do teu testemunho, né? Hoje os teus irmãos são amigos seus, queridos. Meu Deus, meus irmãos são... Todos os 18? Todos os 10. E a menina também? A menina, graças a Deus, todos. E os teus pastorzinhos em casa são só 2 ainda? Ou você, quando saiu daqui, saiu de novo? Não, eu quando eu saí daqui, eu já saí com 2 filhos, o Paulo Felipe e o João Batista, e quando eu voltei aqui, eles casaram, né? Tive o privilégio de... E foram só os 2, né? É uma família que fabrica mais homem que mulher. Mas isso, aí o meu segundo filho, João, que hoje está estudando no Paraguai, teve 2 homens. E o Felipe, que é o mais velho, me deu uma neta, que é como uma filha, né? A Luíse. Então, tive a oportunidade de escrever um livro
já plantei uma árvore. Boa. Então já estou vendo os filhos dos meus filhos, né? E eu espero, se Deus me der longevidade, de poder contemplar os meus bisnetos, né? bisnetos. Que o Senhor te abençoe, tá? Obrigado por ter vindo aqui e ter conversado com a gente no Pode Crente. Obrigado, digo eu. Que Dá Deus um beijo aí continue. pros teus irmãos, né? Porque você falou assim, pode ser, eu não vou mexer em ferida velha, tal. Não tem mais isso, Tem, claro, não, né? tem um abraço ao Marco, Paulo, Marcão. ao Jonatas, ao Júnior, ao Felipe, o Davi, a Raquel, o Paulinho, o André, meu pai que ainda está vivo, minha mãe Nilza, eu amo todos vocês. E tudo isso é para a glória de Deus, a nossa família é uma bênção, meus irmãos são presente de Deus. Todo irmão briga. Se desses 600 nomes que ele citou, tiver alguém aí que ainda foi esquecido, vai perdoando, porque o cara vai puxar o nome de uma embericida de irmão de uma família dessas, só tomando um remédio, assim, né? Um ovinho de camaleão com farinha e açúcar. Deixa eu abençoe. E nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e conosco para sempre. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor!